Turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora no Instagram, através do @Antônio Tilemon. E que depois ficará arquivada definitivamente, essa como todas as outras 150 que nós já fizemos, no nosso canal do YouTube, que não é Antônio Tilemon. No caso, o canal do YouTube é Papo com Tilé, é o nome do programa. Então, como eu já disse aqui algumas vezes, Ricardo, na Rádio Metrópole, a minha obrigação era que eu fizesse, não me perguntavam quem era, quem seria, mas que eu fizesse só relacionado ao futebol. Né? Porque eles diziam que eu tinha a cara do futebol. Mas aqui na live, como é uma coisa nossa, tal, então eu tenho abordado diversos temas, diversos dos mais variados temas, medicina, direito, dos mais variados. E eu assisti uma live muito interessante com você, e daí eu me lembrei de, poxa, por que eu não convidei Ricardo até hoje? Não é possível um negócio desse, né? Nós conhecemos há mais ou menos uns 40 anos, acredito eu. É verdade, é muito tempo, Tilé. E bons tempos, inclusive. Bons tempos, grandes tempos mesmo. Tempos que não voltam atrás. Que não voltam atrás, mas quando eles são bons, eles ficam na memória da gente e estão sempre presentes, por mais que a gente esteja distante. Quando você me convidou, eu te fiz uma pergunta se a gente poderia falar do filé parmegiano do Gênova, que é uma coisa que é inesquecível, cara. Aquilo ali faz parte da vida da gente, dos bastidores, e só quem viveu sabe o que aquilo representava. O filé parmegiano, minha gente, lá do Gênova, era um restaurantezinho que tinha no Largo de Julho, de uma qualidade extraordinária, o filé parmegiano deles. E de vez em quando estávamos lá, né? Mais acho que até à noite do que do meio-dia. Mais à noite, Mais à noite, Uhum. Quer dizer, coisa de 40 anos atrás, hein, gente? Pois é. 40 anos atrás. Mas, Ricardo, vamos falar de música e vamos falar de futebol também, que eu sei da sua paixão pelo nosso Esporte Clube Bahia, né? Sim. Está passando aí por um momento de uma certa dificuldade técnica, falo com relação a time de futebol. Sim. Não gosto de opinar sobre administrativa e financeira, porque não estou lá dentro para saber se os números estão... Aquilo que me passa, se aquilo é correto, se não é. Então, não posso opinar. Dizem que faz uma boa gestão administrativa e financeira, eu não tenho por que duvidar. Mas o time de futebol, que é o carro-chefe, realmente não anda bem, já há quase 2 anos. Mas eu quero começar inicialmente falando sobre música e sua vida nesse meio, né? Eu acho que você ia comemorar esse ano 40 anos de carnaval, o ano passado. 40 anos esse nesse ano, carnaval. Passado, esse ano. Esse ano, né? Porque o ano passado chegou a ter o carnaval. Né? Chegou a ter. Seriam 40 anos que eu teria completado, né? Agora em fevereiro passado. E que realmente é uma marca que, quando eu comecei lá atrás, que foi quando nós nos conhecemos quase, né? Depois, né? Do início de tudo, eu não imaginava naquela época que eu pudesse chegar a fazer 40 anos de uma festa, de um carnaval, que passou a ser minha vida, né, Tilé? Eu passei a ser, eu repito isso muito às pessoas que me ouvem falar, trilha sonora de momentos alegres na vida de pessoas. Foi isso que eu me tornei quando subi no trio pela primeira vez. E eu vi o quanto aquilo me fazia bem, né? A gente distribuir coisas legais, porque a gente, quando sobe num trio, ou quando abraça música, música alegre, a gente acaba compartilhando esses momentos legais. Né? Óbvio que tem muita gente, a gente está exposto, tem muita gente que não necessariamente gosta, ou que seja, mas isso não importa quando a gente tem tanta gente participando e sendo feliz naqueles momentos. Então, cara, quando eu vi me aproximar dos 40 anos, e eu vendo a minha geração, né? Como a gente conseguiu construir uma coisa tão sólida. Né? Porque 40 anos depois, vários dos que começaram comigo naquela época permanecem, e mesmo os que não estão tanto na mídia, permanecem fazendo um trabalho muito legal. E perpetuando, né, o que a gente fez, o que a gente faz. Nos últimos anos eu consegui ter certeza disso, não que eu precisasse ter essa certeza, mas de que o trabalho que minha geração construiu realmente ficou na vida de tanta gente, com o projeto Alavonte, mudei de nome, que a gente trouxe para o Carnaval de Salvador de novo uma estética de festa e um repertório de festa, que é a trilha sonora afetiva, de memória afetiva dessas pessoas.
Então, Tila, quando eu lembro lá atrás, quando tudo começou, e você participou, pelo menos, do meu início, né, acompanhando tudo aquilo, os bastidores na TV Itapuã, na rádio, né? Você fazia parte daquele time fantástico da Rádio Isso, Sociedade da Bahia, isso, e era exatamente. tudo muito junto ali. Eu fiz muitos amigos ali naquela época e pessoas que me ajudavam mesmo num comentário que faziam na rádio, né? E quando a gente saía para os nossos jantares no Gênova, trocando ideia, e tudo aquilo era um embrião do que veio a se tornar depois o Axé Music. Então, cara, esse momento de 40 anos não ter sido, né, eu senti muito durante os dias de carnaval. É óbvio que o motivo de não ter acontecido é lógico, não tem nem o que se contestar isso, mas eu não posso negar que foram dias muito tristes para a gente, que há 40 anos eu faço isso, né? Tem sido dias, o ano está muito conturbado para todos nós, porque o segmento da gente será o último a voltar. E o que eu vou dizer não é terror, não, mas se é que um dia poderá voltar a ser o que era antes, né? Mas é muito assustador isso. Então, mas aqueles dias de carnaval foram difíceis para todos nós. Uhum. Ô, Ricardo, puxando pela memória, quando eu venho para esses papos assim, eu leio um pouco para me atualizar, mas não trago pergunta nenhuma por escrito. As perguntas vão surgindo de acordo com o papo com o convidado, né? E aqui não é aquela entrevista querendo sensacionalismo, mas isso não é papo mesmo, é conversa, Sim. né? Contar a história das pessoas que eu convido. Salvo engano, me lembro de alguma coisa assim que você teria dito que você entrou no carnaval por acaso, parece que você tinha um parentesco com Gal Costa e que você foi a uma festa de Doces Bárbaros, que a partir daí foi que você se tocou para a música, mas que a sua entrada para o carnaval foi, digamos assim, inesperada, porque você não imaginava isso na cabeça, né? Mas acabou Ah, acontecendo, é verdade isso? é verdade, né? Eu tenho um parentesco com Gal. Meu pai era primo carnal, a gente chama primo carnal, de Gal Costa. E eu Uhum. sempre tive uma relação muito boa com ela, com a mãe dela. E aquele universo todo, eu era vizinho de Caetano Veloso, quando era até meus 15 anos de idade, vamos dizer assim. Vamos dizer assim, não, até os 15 anos de idade. Mas eu nunca pensei em cantar no carnaval. E cantar realmente, quem despertou em mim essa vontade foi um show chamado Doces Bárbaros, que foi Caetano, Galo, Bethânia e Gil. Eu tinha 10 Aqui em anos, Salvador mesmo? aqui em Salvador, no Teatro Uhum. Castro Alves, eu fui assistir, e aquilo realmente deu um estalo em minha mente, mexeu comigo muito forte aquele show. E aí eu comecei a alimentar a vontade de trabalhar com música, de cantar. Mas o carnaval fazia parte de mim como sei lá, pessoa, cidadão, ainda era jovem, bem jovem. Mas Folião, né? O minha folião. mãe gostava muito do carnaval, ela gostava muito dos blocos afro. Foi quem primeiro despertou em mim a vontade de conhecer os blocos afro. Então eu ia na madrugada assistir o desfile dos blocos afro, que eles desfilavam na madrugada. Aí eu estou falando do final dos anos 70, início dos anos 80. E aquilo foi mexendo comigo. Eu era fã incondicional do Dodô e Osmar, dos Novos Baianos. Mas eu tocava numa banda de rock. Eu tinha uma banda de rock, eu tocava baixo, meu irmão tocava bateria. E a gente tinha um estúdio em Banda casa, de rock. banda de rock, pois é. Essa ligação com o carnaval também foi muito puxada pela figura de Armandinho e Pepeu Gomes, dois guitarristas fabulosos e que têm Fantástico. uma postura, né, distorção muito forte. Isso tinha a ver com rock. E eles me despertaram também para o carnaval. Mas eu cantei no carnaval, quando eu digo foi por acaso, porque eu emprestei o estúdio da minha casa para uma banda ensaiar, que iria se apresentar para um bloco de carnaval. E Durval Leles era o líder desse bloco, era o diretor musical e foi selecionar músicos na minha casa. Nós nos conhecemos ali, eu estou falando em 1981, e ele acabou me chamando para ser da banda, chamou meu irmão para ser da banda Pinel, que ele estava fundando, e me chamou para ser o segundo cantor da banda Pinel, porque eu era muito jovem. Como eu tinha um projeto de morar no Rio de Janeiro para trabalhar com música, nada a ver com carnaval, eu queria tentar a sorte, porque naquela época a gente tinha que se mudar para o Rio de Janeiro.
Eu aceitei o convite e foi por acaso que eu virei o primeiro cantor da banda Pinel, porque eu era o segundo, o primeiro era Gugui, e ele ficou doente no dia da gravação do primeiro disco da banda Pinel, vamos dizer, da primeira Nossa, música. que coincidência, hein? E eu acabei botando a Eu e voz, você viu. eu acabei colocando a voz na primeira música da banda Pinel. E foi por acaso isso, e as coisas foram acontecendo, e quando eu, na banda Pinel, no meu último ano na banda Pinel, eu já formado em administração de empresas, iria morar no Rio de Janeiro. Para minha sorte, Luiz Caldas explodiu para o Brasil com o Fricote e as gravadoras vieram buscar quem eram os artistas que estavam se destacando. Aí eu fui chamado para gravar e gravei Taba, que foi meu primeiro sucesso, e aí desisti de ir para o Rio de Janeiro e fiquei por aqui mesmo e graças a Deus estou aqui até hoje. É uma história bem interessante mesmo. Mas todo mundo tem uma história interessante, né? Para contar de início, assim. Porque, pelo que eu estou vendo, eu me lembro assim, muito, porque ele me tinha uma consideração, pelo menos assim, um tratamento muito especial do seu pai. Acho que era Luiz Farani Pedreira de Freitas, não é isso? Era Francisco Farani Pedreira de Francisco Freitas. Farani Pedreira de Freitas, isso. Ele tinha uma certa ligação lá com os Irujos, Ele Casa chegou, Irujo. Ele chegou, acho que chegou a ser um dos sócios, ele não foi? chegou a ser presidente da TV Itapuã antes de eu Isso, cantar. exatamente. Isso mesmo. Né? Eu não cantava ainda quando ele foi presidente da TV Itapuã. Mas ele teve uma importância grande na Eu lembro música. que ele gostava de alguma coisa assim de música clássica. Ele sempre gostou muito de música clássica, mas ele sempre gostou de música. E ele teve uma Uhum. importância muito grande dentro do que aconteceu da TV Itapuã depois, porque foi ele quem, enquanto presidente, deu muita força para os programas locais de música serem gestados. E depois ele construiu, e você conhece essa história, porque você estava lá, ele construiu uma área que seria um estúdio de gravação de discos, porque na visão dele, os discos deveriam ser produzidos por um selo da Itapuã para serem divulgados na Rádio Itapuã e na TV Itapuã com artistas locais. Esse plano foi abortado na época por Pedro Irujo, porque ele optou por um trabalho político naquela época e meu pai se afastou da TV Itapuã muito por esse problema. Eu não cantava ainda, eu vinha cantar depois, mas as relações continuaram boas, mas essa visão de meu pai foi muito importante para aquilo. E o estúdio que ele pensou nunca foi construído. A área ficou lá, ela é usada até hoje na Rádio Sociedade, e era um estúdio que era comandado por Edson Marinho, que era o técnico que comandava aquilo ali, né? E por Ozaná, eram os dois que comandavam aquilo ali. Duas grandes figuras. Meu querido amigo e irmão, com quem almoço quase todas as quintas-feiras, Edson da Silva Marinho. Esse é figura, Pai me do chamava... padre Marinho Júnior, que me chamava de Tabinha também. É uma figura, né? Agora, sim, o rock veio de quem? De seu irmão, né? Meu irmão. Meu Seu pai, irmão era... mais que sua mãe. Minha mãe gostava de música popular brasileira, então essa mistura toda deu nessa maluquice que eu levei para cima do trio, que é essa mistura. O que eu sempre me fascinou em trio elétrico, Tilé, era essa coisa de ser meio DJ, da gente poder tocar tudo, né? Cantar tudo e colocar as músicas certas nos momentos certos. Eu acho que talvez esse tenha sido um pouco o motivo que me levou depois a ganhar alguns prêmios de melhor puxador de bloco, essas coisas assim, porque eu sempre me senti um DJ em cima do coisa. A intenção era fazer a dinâmica de uma pista de dança. Você falou aí que foi Durval quem me convidou, não foi? Durval foi quem me convidou, nós ficamos juntos. Ele já cantava? Não, ele era só guitarrista. Durval é um grande violonista, ele fez violão clássico, ele toca muito bem violão clássico. E sempre gostou de rock também. Então, ele foi quem fez toda uma concepção de banda Pinel. Foi ele quem fez primeiro a figura de backing vocais femininas na banda, porque tinha cantoras, mas não back vocais, que faziam arranjos vocais. Foi Durval quem criou isso na banda Pinel. O sistema que a forma que a gente se vestia, que a gente se apresentava, foi criada por Durval. As pessoas faziam uma relação muito com a Blitz, né? Porque era um cantor, duas meninas e coisa assim, mas a gente surgiu antes da Blitz, inclusive. Essa estética é um mérito de Durval. Ô, Ricardo, você falou aí de Edson Marinho, né? E isso me fez me lembrar uma coisa. Na época, se atribuía o sucesso do axé
estourou assim de forma estrondosa de uma hora para outra, né, com a música do Fricote que você falou aí do Luiz Caldas, mas se atribuía muita parcela, digamos assim, de contribuição para o sucesso do axé a Wesley Rangel, né, que tinha aquele estúdio, o estúdio WR, né? Tinha também uma outra pessoa, Cristóvão Rodrigues. Qual é a sua visão para esse início de sucesso? Essas pessoas tiveram realmente influência assim, decisiva? Muita. Eu digo, sem medo de errar, nada seria o que foi se não houvesse o Wesley Rangel com a WR, o estúdio dele, e a generosidade dele, não só o estúdio, que não adiantaria nada ele ter o estúdio e não ter a generosidade de abrir os espaços para os artistas entrarem, muitas vezes nem pagavam. E ele, não, vamos, a gente resolve depois. E Cristóvão Rodrigues, que usou de uma forma muito importante a máquina, vamos dizer assim, da TV Itapuã e Rádio Itapuã, né? Aí que eu falo da importância que meu pai, antes disso, visualizou isso aí e abriu a possibilidade de que isso viesse a acontecer. E Cristóvão foi importantíssimo para que isso acontecesse, porque foi ele quem pegou os artistas que já faziam sucesso antes de 1985, que a gente está falando aí, porque o Chiclete já tinha sucesso, o próprio Luiz Caldas já tinha sucesso, a banda Pinel tinha sucesso, várias bandas já tinham sucesso, antes mesmo de Luiz estourar o Fricote, mas graças a Cristóvão Rodrigues, que peitou as gravadoras que vinham com a gravação, com a programação já vinda do Rio e de São Paulo. Ele disse, não, aqui não. E aí fez uma programação local, com shows ao vivo, gravações ao vivo dos artistas aqui da Bahia. E isso passava nos programas da TV Itapuã. Então foi um conjunto de coisas. As músicas eram gravadas na WR, tocadas na Rádio Itapuã, que era a primeira de audiência, e exibidos os artistas na TV Itapuã. Então esse conjunto fez com que aquilo ali virasse o sucesso que foi. Uhum. E algo mudou desse início aí de 85, nós estamos falando, para, digamos, vamos comparar até o ano passado, até 2020, algo mudou no sentido de organização, porque eu acho que as coisas diminuíram um pouco, né? Assim, mudou muito. Naquela época, o impacto era grande mesmo. Repare, Tilé, mudou a começar por isso aqui que a gente está fazendo. Naquela época não tinha. Repare que você começou a entrevista dizendo assim, na metrópole, diziam que eu só podia entrevistar para falar de futebol. Então, você não tinha esse espaço. E naquela época, para ouvir música, você tinha que ligar a rádio, né? Então, a rádio realmente pautava a vida musical de todo mundo. E uma música, ela tocava várias vezes antes de atingir sucesso. Então não existia esse fenômeno hoje de internet de você grava uma coisa e da noite para o dia vira um sucesso e da outra noite para o dia você esqueceu dela. Né? Hoje é assim. Naquela época não. Uma música tocava, demorava pra caramba e ela passava a fazer a parte da sua vida, porque você chegava no carro, ligava, ela estava tocando. Depois você chegava em casa, ligava, ela estava tocando. Você estava com saudade da namorada, ligava, ela estava tocando. Então a música passava a fazer parte de sua vida. Isso é por isso que as pessoas têm o saudosismo de dizer que as músicas antigamente eram melhores. Elas não necessariamente eram melhores. Elas só faziam parte da vida da gente de uma maneira diferente da de hoje. Então eu acho que não tem um motivo só, mas esse que a gente está falando, que eu estou falando aqui agora, é fundamental, cara. Você hoje tem uma informação de 500 mil músicas ao mesmo tempo e você acaba sem ter uma afetividade com nenhuma delas. Você gosta naquele momento, amanhã já é outra. A velocidade, né, que a internet... A velocidade. É a vida, né, cara? A vida não para, o tempo não para. Verdade. Agora, Rico, me diga, me faça aí, tem algumas pessoas aqui se manifestando, de Natal, do Rio Grande do Norte, de Fortaleza. Galera de Natal, eu vi que tem de Fortaleza também, vi de Belém. Estou vendo aqui, teve um aqui há pouco mesmo que falou que você fez um carnaval lá na cidade do Ceará e tal. Subiu, e eu sou meio jurássico, sabe, Rico? Somos, né, Tilé? A gente vai se acostumando. Eu fui tocar o dedo aqui na tela e derrubar a live. Eu não sou muito dessa geração, não. Mas as pessoas estão se manifestando aí. Tem uma lá que ele acabou de dizer assim, muitas músicas perderam o sentido. Sim, pela própria evolução mesmo.
Né? Mas sim, voltando então, você começou com a banda de rock, você falou aí há pouco distante. Isso. Aí fui para a banda Pinel já, Era e Cabo de aí... Guerra, né? Cabo de Guerra. A primeira chamava Fim da Picada, depois eu fui Fim para o da Cabo de Picada. Guerra, Fim da Picada, que era com meu irmão, uma galera. Aí depois o Cabo de Guerra, né, que aí já era bem uma banda com uma qualidade muito melhor, uma banda fantástica. Álvaro Asmar, Adelmo, Alfredo, Zé Luiz, assim, uma banda fora da curva mesmo. Mas aí era paralelo com a banda Pinel. Aí depois eu fui para a carreira solo e aí minha vida foi toda ligada a blocos de carnaval, né? O Pinel, depois o Frenesi, que eu passei um ano muito importante com Ademar, foi um ano muito rico para nós dois, né? E deixamos eternizados o clássico Frenesi, que é dele e de Carlos Pito, né? Frenesi balançando a massa, um sucesso absurdo. E depois fui para o EVA, 5 anos no EVA. Você ficou Depois o quê? do Uns EVA... 4 anos no Frenesi, não? Não, só foi um ano. Foi um ano O só. EVA foi E mais aí tempo, né? o EVA foram 5 anos. Depois eu fiz 6 anos, ou 3 anos no Crocodilo, mais 6 anos no Coruja. Depois voltei para mais 3 no Crocodilo. E depois 5 anos no Bloco Bicho. Foi o último bloco que eu puxei no Carnaval de Salvador, na Barra. E de lá para cá, eu só puxo Pipoca e o projeto mudei de nome com Pranchão. Você partiu para a Pipoca por iniciativa própria mesmo? Iniciativa própria, e muita gente... Na época eu manifestei minha insatisfação com o modelo que o Carnaval de Salvador estava tomando e com o modelo dos blocos, vamos dizer assim. Eu nunca gostei muito, Tilé, dessa história de você ter a opção de comprar um bloco por dia. Eu sempre defendi a uniformidade, a unidade entre os foliões de um bloco. Porque eu sempre encarava meio como um time de futebol mesmo. Você torce para um time só. Então, o que não lhe impede de gostar de outros times, mas você torce para aquele time. Então, essa relação que a gente tinha, que eu construía com o meu folião, ela foi quebrada a partir do momento que num dia era um bloco, um folião, no dia seguinte era outro folião, que não tinha visto como foi o primeiro dia do bloco, não construiu relações com os foliões. Então, perdeu um pouco isso. E foi me incomodando isso no Carnaval da Barra, quando eu fui, coincidiu com esse momento. Eu sou apaixonado pelo circuito da Avenida, e o circuito da Barra eu achava muito travado, muito cheio de obrigatoriedade de parar, muito camarote para falar com pessoas, muitas emissoras de TV separadas. Né? No Campo Grande é tudo junto, e o que vale é a festa e não se expor para a mídia. Na hora que você passa no Campo Grande, sim, bacana, você está sendo visualizado. Depois não, depois é uma festa entre você e seu folião, entre você e a Pipoca. Na Barra não dá para fazer meio isso. Aquilo foi me dando uma paranoia. E além disso, o fato de, para sair no Carnaval, você tinha que comprar uma vaga. Né? E não era assim, velho, não era. E passou a ser. Então, você pagava vagas a 300 mil reais na época para sair num carnaval. Nossa, e eu dizia, isso é um absurdo, e ninguém se manifestava. Eu escrevi um texto sobre isso, divulguei, e muita gente bateu em mim e dizia, o cara não está aí porque não está mais vendendo mais abadá. E o cara não fuma vendendo mais abadá. E não é por aí. Quanto precisa pagar para sair no Carnaval de Salvador? E aí eu preferi não sair mais em bloco e buscar um espaço para tocar para Pipoca. E depois, vou tocar sempre fora da Bahia, porque eu acho que eu tenho uma bandeira para defender, que é um legado que eu e minha geração construímos, então eu não posso deixar isso morrer enquanto eu tiver saúde. E comecei a tocar fora da Bahia também. E tocava para Pipoca. É isso que eu tenho feito nos últimos anos, e enquanto eu tiver saúde, quero continuar fazendo. Se eu entendi bem, se eu tiver entendido errado, por favor, me corrija, porque eu não gosto de colocar nenhuma inverdade no ar. Se eu entendi bem o que você falou de comprar a vaga, ela é aquela ordem de saída dos blocos, né? Se eu entendi bem, exatamente eu me lembro que eu novinho só tinha Campo Grande, aí era Internacionais primeiro, depois Corujas. Internacionais, Corujas, não me recordo mais. Mas essa história da vaga, ela foi ordenada, ela foi uma organização. Eu não me lembro efetivamente quem foi o prefeito na época, mas eu achei uma sugestão e eu apoiei muito na época, porque acabou com uma briga que tinha de quem sai primeiro, engarrafava, batia de caldo, uma confusão, sempre tinha um estresse na saída. E aí se estabeleceu uma regra
por idade. Os blocos mais antigos saíam na frente. E naquela época, Tilé, ninguém queria sair cedo. Todo mundo queria sair mais tarde. Ninguém queria sair meio-dia, uma hora. E os blocos mais antigos ficaram com o horário da frente, porque supostamente seriam uns blocos menos... Só que, cara, quem tocava no Internacionais no início era o Chiclete, cara. Então, foi invertendo essa ordem, né? Os blocos da frente passaram a fazer sucesso. Depois foi o Luiz Caldas que tocou. Então, Durval pegou o Internacionais, eu peguei o Coruja, que eram os blocos que não saíam, e nós arrendamos. Aí é diferente de alugar. O que é que nós fizemos? Contratos longos para explorar a marca. Então, eu mantinha a marca Coruja, Durval manteve a marca Internacionais, fez o Interasa, mas os blocos eram Internacionais e Coruja. A partir do instante que isso foi evoluindo, outros blocos deixaram de sair e vendiam as suas vagas para outras instituições. Então, você via absurdos, por exemplo, eu saía num bloco que chamava o Bicho, que era meu bloco, Bicho / El Chan. Porque o nome, a vaga pertencia ao Chan e eu tinha que pagar para aquela vaga. E como se você olhasse a lista de carnaval 2000 e, sei lá, eu estou falando aí 2011, 2009, você vai ver que os blocos todos da Barra, principalmente, eram nome de um bloco, / nome de outro bloco. Então o carnaval passou a ser uma coisa que não tinha mais a interferência do público. A interferência era 100% do dinheiro. Porque a minha geração, Tilé, ela se fez com a aprovação do folião. Se você não fosse aprovado pelo folião, você ia embora do bloco. Pronto. Você ia buscar outro bloco. Quando você faz isso só por dinheiro, você compra uma vaga, o que determina o que o folião vai ouvir não é o gosto dele. É o poder do dinheiro. Então, tudo isso interferiu no Carnaval de Salvador e tirou a legitimidade de artistas muito bons que perderam a chance, porque tiveram muitas bandas boas, que foram escolhidas, bandas, aquela destaque do Carnaval, que passou a ser uma coisa buscada pelos empresários, e que anulava os artistas. Muita gente boa perdeu a oportunidade por causa desse modelo 100% econômico. A culpa não é do modelo de bloco. A culpa, para mim, é do modelo que foi transformado o bloco. Porque sem os blocos, nenhum de nós, nenhum da minha geração, teria o destaque que teve. A gente deve muito aos blocos, mas não a forma como os blocos se transformaram depois. Isso aí você está falando bem do início, né? Da década de 80. Sim. Quando as coisas ainda não tinham essa... Não tinham essa configuração, é isso que eu estou falando. Nos anos 80, todos nós passamos por bloco. Toda a geração passou por bloco. E tinham blocos fabulosos de vários sensacionais, né? Quem não se lembra do Tiete Vips, meu Deus do céu, com Val Vale cantando Tiete Vip chegou, era os blocos mais animados do Carnaval de Salvador. Mamãe Sacode era uma coisa absurda. Mas assim, depois que isso foi se transformando só no... junta 2, 3, 4 pessoas, vamos fazer tal banda. E bota para comprar aquela vaga, que é a vaga que aparece mais na televisão. Você foi tirando o poder do público escolher o que ouvir. Acho que é mais ou menos por aí. Eu lembro, aí eu estou puxando pela memória de uns 40 anos atrás, né? Eu tenho 44 anos de comunicação. Não vou dizer mais de rádio, porque já tem 2 anos que eu estou fora do rádio. Mas 44 anos de comunicação, porque eu continuei fazendo minha comunicação aqui com as lives. Então são 44 anos. E eu lembro, Ricardo, que na época, o que acontecia um pouquinho assim, que desagradava algumas pessoas, mas era uma coisa assim, desagradava a alguns, não a todos, era que alguns blocos com esses cantores de mais nome, eles se prendiam mais tempo no Campo Grande, porque naquele horário ali, meio-dia, 1h, a TV Itapuã fazia ao vivo. Sim. Ela tinha que fazer ao vivo. Então, tinha gente que tinha que cantar 20 minutos, 30, passava quase 1 hora cantando, né? Mas aí também tem que entender, o cara está vendendo o peixe dele. Não, e ó, eu vou falar por... Acontecia muito, Tilé, da TV, e não só Itapuã, as televisões não deixavam os trios andarem, porque eles tinham, e eles é que escolhiam quem eles queriam botar ao vivo.
Então, muitas vezes a gente pedia para o trio andar, mas não deixava. E era um conjunto, não só da televisão, não. A própria organização do carnaval escolhia porque aquilo vendia a festa de uma forma positiva. Então, é muito simplista dizer que era só o artista que estava engarrafando. Às vezes era o artista, sim, mas às vezes era a televisão que pedia. Isso eu digo com muita tranquilidade, porque isso nunca me enganou. Às vezes a gente entrava na televisão e aí o cara fazia assim: você está ao vivo, espere que vai entrar ao vivo. Só que eu sabia as programações de televisão e via que aquilo era uma balela, era mentira. Estava segurando para aí sim eu entrar ao vivo. Mas ele dizia: cara, eu não vou ficar parado não, porque atrás vem outro. Aí vai o outro. E justiça seja feita. Quando nós organizamos um pouquinho na frente, que éramos Durval, eu, Bel, eram os três que desfilavam por ordem, a gente meio que cumpria essa ética entre a gente. Entendeu? Então, cara, a televisão, se deu sorte de pegar, ótimo. Se não, você vai pegar um outro bloco também legal aí atrás. Mas eu não vou atrapalhar o carnaval, não. Então, isso acontecia, essa ética existia entre Durval, eu e Bel, enquanto nós comandávamos o Inter, o Coruja e o Camaleão, que eram os três blocos que vinham seguidos. Depois vinha o Eva e o Cheiro, que também cumpriam isso, porque aí a coisa ficou um pouco mais profissional. Na Barra ficou mais difícil fazer isso, porque são várias emissoras. E aí cada uma quer vender seu peixe maior, entendeu? Não, a culpa não era só dos artistas, não. Não, foi excelente essa sua explicação, porque eu participei de várias transmissões, por quase 10 anos, né? Eu fazia transmissão pela TV Itapuã. Meu querido Ivan Pedro Sant'Angelos, que era o chefe da equipe que transmitia o carnaval, só me botava em horário escrotíssimo, né? Tipo assim, 4 da madrugada. 4 da madrugada, para fazer a cobertura do... Adoro ele, viu, gente? Pelo amor de Deus. O fato que eu vou aqui, que eu vou contar, vou explicar o que foi que aconteceu. 4 da madrugada para ficar até às 8 da manhã para fazer a despedida do encontro de trios. Sim. Aí um dia, eu já com intimidade com o Ivan, eu estava começando a trabalhar com ele há vários anos, só. Me levou, inclusive, para escrever sobre o Bahia no Diário de Notícias, jornal que faliu depois, logo em seguida. Ô, Ivan, por quê? Desculpa fazer uma pergunta, chefe. Todo mundo tinha o maior respeito por ele, né? Até hoje, quando se fala de Ivan Pedro, é assim. Desculpe fazer uma pergunta, meu chefe. Por que eu só entro nesses horários? 4 da manhã, 2 da manhã? Ah, seu Tilemon. Porque eu sei que eu colocando você 4 da manhã, você vai estar lá como é que ele dizia? Sóbrio, sóbrio, e vai fazer o seu trabalho de forma direita, como você sempre fez. Uma vez um querido companheiro, não quero nem citar o nome aqui agora, chateado porque tinha sido escalado para meio-dia, na Praça da Piedade, não era um ponto assim muito tradicional, acho que a TV Itapuã estava estreando aquele ponto da Praça da Piedade naquele ano. Chegou já meio embriagado lá, e disse: hoje eu vou aprontar uma com aquele Ivan Pedro. Aí, rapaz, cuidado, olha o que você vai fazer. Aí botou 3 homens vestidos de mulher assim, né? Olha, quando você entrar no ar, você vai dizer assim: Ivan Pedro gostoso, Ivan Pedro, não sei o que. Deu rebuça, Ricardo. E o nobre e querido companheiro, vou falar o nome dele aqui, porque ele já está com quase 75 anos, eu acho, acabou sendo suspenso da transmissão do carnaval. Mas não participou mais. Então, ele era assim, né? Hoje ele não está trabalhando mais, a idade está muito avançada, já não está tão bem de saúde e tal. Mas ele me dizia aquilo, aí eu fui entender as minhas escalas, porque ele tinha uma confiança tão grande. Sabia que eu ia chegar, ia fazer o trabalho, não ia ter problema para não ia ter problema para a transmissão, né? Porque, infelizmente, boa parte dos companheiros gosta de tomar um goró, né? E aí acabavam prejudicando o trabalho. Mas aí você tem razão mesmo. Eu acompanhei uns 8 anos pela TV Itapuã, depois Ivan Pedro foi para a TV Bahia e eu entrava numa equipe especial de contratados de fora, com um cachê, para completar a equipe da TV Bahia, né? E aí também só botava 21 horas, 20h30. Você chegar naquele horário na Praça Castro Alves, imagina. Chegar passando pela Carlos Gomes. Fique tranquilo que eu sei que você vai chegar. Você vai chegar. E vai botar coisa boa no ar. Né? Você tem toda razão mesmo. As TVs gostavam muito disso, de influenciar. Tinha isso.
Pô, a gente vendia. O Carnaval de Salvador, bicho, é uma festa gigantesca que tem um valor muito grande para tudo, né? Para a cidade, para as emissoras que transmitem. Então, esse equilíbrio não é tão simples assim, né? De ser feito, não. Mas a TV Itapuã teve uma importância gigante, que você falou aí, cara. A TV Itapuã tinha pontos de transmissão. Eu criei um canal do YouTube agora na pandemia e estou colocando, disponibilizando vários arquivos que eu encontrei meus, que meu pai juntava tudo. Então, a TV Itapuã, ela tinha pontos no Relógio de São Pedro, na Piedade, na Praça Castro Alves. Então, assim, ela fazia o circuito inteiro e Chegou até uma mostrava. vez na Praça da Sé. Certa feita, Exatamente. chegou até na Praça da Sé. E mostrava o carnaval assim, de uma maneira que ninguém mostrava. É Depois verdade. outras emissoras começaram a tentar fazer igual, mas não tinha a mesma logística que a TV Itapuã tinha, não. Que tinha Verdade. uma relação muito forte com a comunidade, até porque os artistas que desfilavam tinham história com a TV Itapuã e com a Rádio Itapuã, porque a gente começou lá, desde o programa de Big Bang, cara. Né? Então, lá que minha primeira apresentação foi no programa do Big Bang, que é o programa de Charilma. Então, eram coisas assim que a gente começou a se apresentar na televisão aí. E não foi estranho para nós, baianos, quando nós fomos nos apresentar nas televisões do Brasil. Porque a gente se apresentava aqui, cara. Aí tinham vários programas, programa de José Mel, certo? Eram chacrinha da gente, era José isso. Mel era vídeo jovem. Exatamente. Tinham Tinha vários, tinha um que o chamava Parquinho, eu acho que era o Danceteria, Tiarinho, o Parquinho, se eu não me engano. Parquinho com Tiarilma, tinham vários programas que eram E o show do fundamentais Big para Bang, todos né? nós. E o show do Big O Bang, som do Big era Bang, o som do Big som do Bang. Big Bang, era no sábado, exatamente. Era o Meu Deus, início eu de tô velho, tudo. viu? Tô velho. Fui jurado dos dois Tá vendo programas. aí? Ô, Ricardo, mas nessa história toda que você está contando aí de ter que organizar o carnaval e tal, o artista deveria ser a prioridade. Quem ganhava mais? Artista, bloco? Eu tenho a impressão que as TVs, né? Ou não? Não, vamos lá. No início de tudo, os blocos, nem bloco nem artista ganhavam dinheiro assim. Realmente os blocos surgiram como era uma reunião de amigos mesmo, se juntavam para sair no carnaval. Então não tinha o caráter de gerar muito dinheiro, não, cara. O nego se juntava, eu digo, o Pinel, quando surgiu, era isso mesmo. Botava o bloco para sair, quanto vai custar? Tanto, arrecada tanto e vamos para a rua. Eles saíram assim. Depois que os artistas passaram a ter uma importância maior para o bloco, porque primeiro você saía no bloco, não necessariamente por quem cantava, você saía no bloco por quem ia sair, quem era o grupo de amigos que vai sair naquele bloco. Então eu me identifico com eles, não. A partir do momento que os artistas começaram a tocar em rádio, começaram a fazer sucesso, eles passaram a ter um peso grande na decisão do folião. Mas era um conjunto, né? Era o grupo que saía no bloco, o artista que puxava, o trio elétrico, se era bom ou ruim. Esse conjunto foi dando os valores da mortalha na época. E o artista passou a ter um peso maior e começou a ganhar. Ganhava um bloco, ganhava todo mundo ali. E eu costumo dizer, cara, ganhava quem não tinha dinheiro, porque ia para a rua, certo? Era um carnaval que quem pagava os artistas, naquela época, tio, não tinha dinheiro público para pagar artista, não. Pouquíssimos eram os artistas que tinham patrocínio público. Mesmo Dodô e Osmar e Moraes Moreira e Novos Baianos, eles saíam com iniciativa privada. A própria TV Itapuã patrocinou o trio dos Novos Baianos. Teve ano que patrocinou o trio dos Novos Baianos. Tinha a Saborosa, que era o trio da Saborosa. Então, a iniciativa privada pagava trios para pipoca. Né? Você tinha o trio de Alberto Trípode, que eram os novos bárbaros, que tocava para o povo. Então, e os blocos. Se não fosse isso, quem é que ia pagar para a gente sair na rua? Quem pagava para a gente ir para a rua, quem tinha dinheiro para pagar os abadás, ou as mortalhas, as fantasias dos blocos afro. Então, era assim que funcionava a dinâmica da festa. Depois é que as coisas foram ficando realmente, os artistas estouraram. Pô, quando a gente estoura para o Brasil, cada um de nós, a gente passa a ter
uma importância dentro da indústria fonográfica tão grande, o valor do cachê aumenta. E isso vai sendo passado para o valor da mortalha. Então, é um conjunto de fatores que vão fazendo. Mas o carnaval era uma festa autossustentável, sim. Hoje não é mais. Hoje ela depende 100% do poder público. E eu não acho isso bacana. É interessante isso. Eu fiz uma live há mais ou menos uns 15 dias atrás com meu querido companheiro jornalista Antônio Luiz Diniz, popular Dente de Leite, né? Sim. Que ele me falou que, se eu não estou enganado, 2 bilhões, qualquer coisa assim, que a não realização do carnaval trouxe um prejuízo, salvo engano, viu, gente, de 2 bilhões de reais para aqueles que vivem no carnaval. E aí, a grande preocupação certamente é com aqueles que são mais, digamos assim, mais humildes, mais simples, aquele que puxa, que segura a corda, que puxa não sei o quê, tal, que dá assistência técnica ao som, tal. Você que convive nesse meio, tem gente realmente passando por dificuldades, Ricardo, com esse um ano totalmente parado na questão da música, do show, né? Cara, não tem conta que feche, Tilé. Né? As pessoas vivem há muitos anos tendo que vender o almoço para pagar o jantar, né? E em vários segmentos. Quando você pensa na música, você pensa em primeiro no artista, né? Você vai ao show de Ricardo Chaves, olha ele lá cantando, pô, o cachê é tanto, tá, não sei o quê. Mas e a galera toda que está trabalhando? E todo mundo? Para eu subir no palco e estar ali tocando, cara, tem muita gente que vive do cachê mesmo. Eu vivo do cachê há 40 anos. Eu estou há um ano sem receber nada. E não sei quando é que eu vou receber de novo. Certo? Ainda tem shows que estão me devendo de carnavais passados. Tá? Então, assim, e músicos, e contra-regras, e segurança, e motorista que dirige a van da equipe, né? Todo iluminadores, técnicos de som, todo mundo que vive disso e está sem poder fazer nada, tendo que se virar. Eu estou vendo músico que teve que demorar anos para comprar um instrumento bom, certo? Porque é fundamental você ter um bom instrumento para você desenvolver sua atividade, vendendo por preço de banana. Sabe-se lá quando ele vai ter que comprar de novo, quando ele vai ter condição de comprar de novo, sabe? Aí gente tendo que se virar, fazendo quentinha, certo? Dirigindo carro de aplicativo, vivendo de cesta básica, de amigos, né? Isso e outra coisa, essa é uma categoria que, como não há uma classificação para essa categoria, além da gente ser o último a trabalhar, é o último a ser visto, a ser enxergado. Porque nem quando eu estou em cima do palco fazendo show eles são vistos, só os músicos, mas quem está na produção não é visto. Você imagine neste momento agora. E aí? Certo? É muito complicado. Aí quando eu vejo, ninguém para pensar como que este segmento poderá voltar. Como é que vai voltar? Não pode voltar, cara. A gente vive de aglomeração. Não pode voltar. Mas e aí? Ninguém está pensando como é que essas pessoas vivem. Como é que eles estão vivendo agora? Aí faz assim, não. Pode tocar no barzinho voz e violão. Aí você bota 2 pessoas tocando. Mas podem estar assistindo no barzinho, na mesa, 6 pessoas. Ora, essas 6 pessoas em cada mesa, por que eu não posso estar botando 3 músicos ou 4 músicos, se eles estarão sentados, provavelmente de máscara, para pelo menos se sentirem dignos de trabalhar? Porque músico vive de música, não só do dinheiro, não, cara. Vive do prazer de música. Então, quando você pega um músico que ele é proibido de tocar, dói na alma. Dói na alma. Não é um artista só, não. Ele se sente indigno. Não quer esmola, não. Ele quer voltar a trabalhar. Ele sabe que ele não pode aglomerar. Mas ele podia estar sentado num barzinho assim, do lado de outro brother, sabendo que ia ganhar menos, mas ele ia estar tendo a dignidade
de fazer o que ele sabe, de trabalhar. Ninguém está pensando nisso. Só está pensando em aglomeração. A gente não quer aglomerar. O que as pessoas querem é isso. Não se sentirem. A música está passando a ser criminalizada. Eu não tenho mais prazer de cantar. Eu só vou voltar a cantar no dia que a minha atividade voltar a ser respeitada. A gente não é assassino, a gente não é criminoso, a gente não é genocida. A gente trabalha com alegria. Tá difícil trabalhar com alegria num momento desse, onde quando a gente vê colegas, cara, tocando num barzinho, 2 pessoas, se alguém levanta na mesa, a polícia entra e vai para cima do cara, velho. Ele não tem culpa não, brother. Ele tá ali tentando fazer o que ele sabe fazer. Então, tá muito difícil. E mais difícil ainda, porque nós não temos perspectiva de retorno e não tem ninguém pensando nisso. Ninguém pensando que é uma categoria gigante. Não é o artista que está aqui falando para você, que está há 40 anos trabalhando e ganhando cachê, com uma carreira consolidada. Mas dói também. Dói não só pelo dinheiro, dói na alma. Eu não posso cantar. Mas respeito. O momento é difícil. Tem que estar todo mundo ligado nisso. Mas eu não aceito que a minha categoria seja taxada da forma que tem sido. Está errado isso. No futebol já deram um jeito, pelo menos, né? Não tem público nos estádios, mas as TVs estão transmitindo, os clubes estão recebendo pelas transmissões, então, um jeito aí já deram. Agora, realmente, enquanto você estava falando aqui, eu estava raciocinando, fazendo na memória, assim, tentando fazer um quadro do que você estava relatando aí. Show, realmente, que provoca aglomeração, a gente não tem ainda, acho que a gente só tem 5% da população vacinada, né? Parece que vai aumentar esse número a partir de agora, a partir de março, mas num país continental como o nosso, 220 milhões de habitantes, 5% são 11 milhões, ainda está realmente muito longe daquilo que possa ser considerado o ideal, né? Então, eu já ouvi, porque tem muita gente também falando aí de Covid como se fosse gato mestre sobre Covid, sabe? Muita gente que fala, parecendo que entende de tudo, que já conhece a Covid há não sei quantos anos, é uma coisa de um ano para cá, né? E aí, sem muito conhecimento ainda científico, sem muito conhecimento básico do que é realmente esse coronavírus, do que é a Covid. Então, quando eu vejo tudo isso aí, quando eu vislumbro tudo isso, eu fico imaginando que isso não acaba esse ano ainda, né? Você ainda vai ter que usar esse ano inteiro as máscaras, não vai poder aglomerar, vai ter que continuar lavando as mãos, fazendo higiene, usando álcool gel e tal. E aí, quando você faz um quadro como esse, com um ano já da Covid, que foi exatamente em março do ano passado, e aí eu começo a imaginar mais ou menos 8, 10 meses na frente, aí, meu amigo, realmente é para deixar a pessoa assim, em estágio de preocupação, porque a gente não deve pensar só em nós, a gente tem que pensar no próximo também. Sim. Esse pessoal, mais 10 meses além de um ano, realmente vai ter gente aí, Deus me livre, não quero nem pensar, viu? A gente tem que ver, eu realmente torço, Tilé, para que a humanidade, né, a gente, sei lá, volte a ter sanidade, certo? Porque a Covid tem demonstrado o quão doente a sociedade está. Então, assim, é muito triste isso, né? A gente não sabe que informação é fidedigna, qual é a correta, qual é que tá o que é, o que não é. Toda informação vem taxada de torcida, né? E nem na época que eu me apaixonei por futebol era assim, porque eu sentava com os torcedores do Vitória para tomar uma na Kombi do Reggae, lá na Fonte Nova, depois de um Bavi. Era assim. Hoje a gente não consegue sentar com um parente. Porra, porque um defende uma coisa, outro defende outra, e nós estamos vivendo uma doença, gente. Tá difícil pra caramba, né, velho? Então, quando a gente faz o paralelo para aonde a rivalidade era aceita, que é no futebol, na torcida,
E quando eu me lembro disso, é um exemplo que para os mais antigos que iam para Fonte Nova sabem. A gente entrava pelo mesmo portão, gente, torcida do Bahia, torcida do Vitória, para assistir um Bavi. Não precisava a polícia cercar um e cercar outro, não. Hoje, a gente não consegue sentar com um amigo, independente da pandemia. A gente não consegue sentar para conversar. Onde é que a gente vai chegar quando essa pandemia passar? Porque ela vai passar. Né? Os que sobreviverem mentalmente a ela vão ver, mas que mundo é esse que a gente vai ter, cara? A gente não vai poder... Que é isso, velho? Vai ser um apontando na cara do outro assim, viu que eu tinha razão, viu que aquilo funcionava, aquilo não funcionava, minha vacina era melhor que a sua, e não sei o que. Que isso, velho? Onde é que a gente chegou, velho? Que maluquice. Mas... A humanidade apodreceu, infelizmente. É verdade. Infelizmente, É a verdade. humanidade apodreceu. Meu querido Ivanzinho, um abraço a você. Ivan Dória Filho. Ivan Dória, Gente boa demais. Amigo e irmão. Esse aí é amigo e irmão. Ele está dizendo aqui que acredita que não terá carnaval em 2022. Bom. Eu não gosto de fazer previsões nem nada, porque acho que ninguém sabe de nada. Acho que o quadro realmente é preocupante. Eu não faço expectativa, não crio expectativa. Eu vivo cada dia com sua agonia e procurando buscar coisa positiva, né? Se a gente ficar só olhando coisa negativa, por isso que eu não tenho ligado a televisão. Mas se a gente só buscar coisa negativa, né, eu perdi pessoas queridas nessa Covid, mas tive muito mais gente que se curou nessa Covid. Então eu prefiro olhar o lado positivo ao lado negativo, porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir enfrentar, né? Meu querido campeão brasileiro João Marcelo, esse cara fez a festa dos 30 anos do Campeonato Brasileiro. Esse é um grande tricolor. A levada tricolor, João. Se você tiver mais uns 10 minutos aí, a gente fala um pouquinho de Bahia agora. Tô aqui, cara. Bater papo é bom, pô, eu tô confinado, velho. Então toda hora que a gente encontra alguém para bater papo. E aí, saindo um pouquinho do seu mundo de músico, de intérprete, de vivência de carnaval de 40 anos, então, vamos falar um pouquinho de Bahia. Como é que você está vendo o Bahia? E eu gosto de falar mais sobre o futebol, né? Porque, como eu disse antes, logo no início, lá atrás, a administração e de parte financeira, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho do conhecimento. Né? É bem verdade que hoje, no site do clube, tem lá todas as despesas do clube e tal. Se você for olhar direitinho, você vai achar os movimentos financeiros e tal, por aquilo que eles argumentam como transparência. Mas o torcedor do Bahia não quer saber se administrativamente vai bem, se financeiramente está bem. O torcedor do Bahia quer ver time ganhando. Né? Futebol é o carro-chefe do clube. Mas a política invadiu o clube e o futebol também ficou colocado em segundo plano. Estou dando aqui a minha opinião. O Ricardo não tem obrigação nenhuma de concordar, pelo amor de Deus. Qual é a sua visão, Ricardo? Eu quis colocar a minha para depois a gente buscar o debate com a sua opinião. Bom, vamos lá, Tilé. Primeiro, eu quero deixar, e digo isso para você com tranquilidade, por a gente ter uma relação e você ter sido candidato, eu votei em Belintani. E ele disse, você sabia disso na época, não tenho medo de ter dito isso, nem receio. Mas o que você colocou aí, eu escrevi no Twitter, num jogo desse do Bahia aí, que eu torço para um time de futebol. Time de futebol. O que eu quero do meu time de futebol é que ele monte um bom grupo para que eu tenha prazer de torcer por esse grupo. Óbvio que isso não quer dizer que eu quero um clube desestruturado que ganhe hoje e amanhã se autodestrua por inviabilidade administrativa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas não dá para negar. É inegável que o Bahia não joga bola desde 2019. Isso é fato. E que tem um comportamento dentro do campo que não agrada ao torcedor de futebol. Não agrada. Um time lerdo, quer dizer, a gente não sente
E o que eu vou dizer, não que seja verdade do jogador, não. Mas eles não conseguem passar para nós a gana e a vontade de vencer que o torcedor espera. Porque, às vezes, a gente sabe, torcedor, o resultado só tem 3, né? Triunfo, derrota ou empate. Faz parte do jogo. Mas a gente ver um time se dedicar, correr, se jogar, sofrer com uma derrota, há muito tempo a gente não via o Bahia, não vê o Bahia sofrer com a derrota. Então aquilo vai tirando uma cumplicidade do torcedor com o time. Ora, o Bahia, nos últimos anos, fez e tem feito ações extracampo fantásticas, de inegável importância social e que reverte economicamente para o clube também, de marca, de tudo isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não sou adepto daqueles que dizem que o Bahia virou uma ONG, certo? Não sou. Eu acho que uma coisa não anula a outra. Acho importantíssimas ações que o Bahia abraçou. Não quero entrar no mérito disso. Eu quero jogar dentro das 4 linhas. Time de futebol, montar elenco e não se enganar. Aí sim, o que eu acho que aconteceu, e não só com a diretoria, mas com uma grande parte da torcida, se sentiu muito orgulhosa de ver o time ser elogiado e valorizado na mídia nacional. Você ligava a televisão ou liga, o Bahia jogava mal e nenhum comentarista falava mal do Bahia. Só ressaltava a importância do clube nas ações que o clube fazia. Isso é uma inversão de valores para um torcedor raiz muito forte. Misturar uma coisa com outra não dá certo. Não está certo. Fazer as ações sociais, massa. As ações afirmativas, muito bom. Mas tem que jogar bola. Então o torcedor fazia assim, poxa, eu assisti o canal tal e elogiou o Bahia. Elogiou o presidente do Bahia. A gestão do Bahia. E o time não rendia. Tilé, o time do Bahia não rende desde o segundo semestre de 2019. São campanhas pífias. E uma coisa que me impressiona, assim, a gente tem um time de transição. Esse time de transição, há alguns anos, não revelou ninguém. Ninguém. É transição para quê, meu Deus? Então, um time de transição, quando foi montado, o que eu imaginei foi o seguinte, não, vai ser um time que vai ser ali uma peneira para se observar e vai puxar alguém. Massa, não vai disputar o Campeonato Baiano, o time principal, porque a gente tem outras disputas, né, para fazer. Pronto, massa, mas vai revelar alguém. Meu Deus, ninguém. Então, isso não dá para encarar. Acho que a direção do Bahia ficou refém, sim, de um discurso de ser um time, um clube com fala boa e que teve que ficar refém de um técnico, não de um especificamente, mas do ato de demitir um técnico, era contra um discurso assumido, porque não, o Bahia vai ter um modelo que vai seguir, mas tudo na vida tem um momento. Acho que o Bahia perdeu momentos de demissões, sim, é fato. A de Roger Machado, por exemplo. A de Roger Machado, talvez a de Roger Machado foi a maior de todas. Isso. É certo? A demissão, aí vem Mano, mas aí tem um episódio que marcante, aquela história no Flamengo. O comportamento não foi legal. Não foi legal o comportamento da direção do Bahia naquele momento. Não que tomasse partido, dissesse, se tivesse que tomar partido, que tomasse partido do jogador dele. Mas não tomou, foi uma coisa, aquilo não foi legal, cara, para o grupo. Você conhece grupo de futebol e eu conheço grupo de jogador de futebol. Eu sei como determinadas ações, atitudes, refletem dentro do grupo. Eu convivi com um grupo vencedor em 1988 dentro do grupo. Não à toa, mas João Marcelo disse aí que eu fui convidado por eles para fazer a festa dos 30 anos. Então, eu sei o quanto a declaração de um presidente reflete dentro do grupo. Eu sei o quanto da confiança que é passada, isso repercute. Eu não admito, por exemplo, nós temos um jogador no Bahia
e eu sou suspeito para falar porque eu gosto dele, que é Rodriguinho. Tá? O Rodriguinho é um jogador que, inegavelmente, tem qualidade. Inegavelmente, ele não esqueceu de jogar bola, tanto que ele mostrou em alguns jogos recentemente. O Rodriguinho vem para o Bahia, ele começa a jogar bem, certo? E aí tem a contusão, depois tem a Covid. Eu não vi nenhum trabalho. E olha, o Rodriguinho nunca falou comigo sobre isso. Zero, zero. Eu não encontrei o Rodriguinho desde que ele chegou para o Bahia. Mas eu não admito que um departamento de futebol não consiga resgatar a autoestima de um jogador da qualidade de Rodriguinho. Rodriguinho ficar no banco do Bahia para ver um bando de jogador que jogou de titular e ele reserva, e mesmo assim não ser opção, isso mina a autoconfiança de um jogador. E eu estou falando de Rodriguinho porque o Rodriguinho tem qualidade. A mesma coisa vale para outros jogadores do Bahia. Sabe? Você jogar com o futebol não é só pegar o jogador e botar ali, não, cara. Você tem que mexer com ele. É autoestima. Você tem que passar confiança para o jogador. Para ele se recuperar, sim. Quem não se lembra de Nino Paraíba, nós gostamos de você? Meu Deus do céu. Aquilo foi o quê? A torcida passou confiança, o cara foi, ele chegou a ser, bicho, ele chegou a ser escolhido o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro numa época pela imprensa brasileira. O que é isso? Confiança. Aí depois o cara não vem, eu não sinto no Bahia, e eu estou falando como torcedor, não sinto um trabalho de passar confiança ao elenco. Não vejo um líder ali dentro que chame, bata e diga, amigo, não é assim não. Vamos jogar. Dentro do campo ninguém se fala, velho. O time vai passando ali, aí o cara faz uma merda, o outro deixa falar e termina a entrevista, faz, não, nós jogamos bem, é isso mesmo, faz parte do futebol perder e vamos partir para outra. Que é isso? E se é que tem essa indignação, o torcedor precisa ver. Não pode esconder, não. Só botar filmezinho de palestra motivacional depois, vamos isso e aquilo, não sei o quê, quando o time ganha. Então, são pequenos detalhes, Tilé. São pequenos detalhes. E aí eu comungo com sua opinião. Eu não vou entrar em administração do clube, porque Belitani, ele é competente, sim, administrativamente falando. Ele demonstrou isso na vida dele. Eu não vou questionar isso. Não tenho conhecimento lá dentro para ver, acredito que esteja assim. Mas eu tô aqui falando como torcedor de futebol, que ia para a Fonte Nova, para a arquibancada, ficava na arquibancada, e que sempre, enquanto tive oportunidade, estive na Fonte Nova vendo os jogos. E botava trio elétrico na rua para comemorar os títulos por prazer de jogador. Quem botava aquilo ali não era o artista, o jogador, o torcedor. Quem botava o trio elétrico na rua era o torcedor, cheio de pau, para comemorar. Não era o artista, não. E não tem... A gente vai ver o jogo do Bahia hoje, não tem prazer, velho. Não tem. É assim, dá medo do que é que a gente vai ver, certo? E eu realmente... quando a gente começou a temporada do ano passado, me assustava muito todo mundo dizer que o elenco do Bahia era um dos melhores. Como que esse elenco... E olha, eu não gosto de criticar jogador de futebol. Não gosto. Eles não têm culpa. Pronto. Fato. Não tem culpa. A única coisa que eu lamento é que eu não sinto que eles estão dando o melhor deles. Eu não sinto. Posso estar sendo injusto, mas eu não sinto isso. No time que caiu para a Série C, eu sentia isso. Eu sentia, os caras choravam, os caras sofriam com aquilo ali. Não eram bons jogadores, mas se doavam. Eu não tenho sentido isso no elenco do Bahia. E não tenho sentido cobrança disso, da direção do Bahia. Então, esse momento do Bahia está desconectado. O Bahia tem uma boa administração, que é o que nos informam e eu acredito. O Bahia tem um excelente departamento de marketing. Fato. Mas tem um péssimo desempenho dentro de campo. Ora, isso para um clube de futebol que depende do futebol, para mim não tem... Velho, tá tudo errado.
Porque isso anula tudo. Anula. Todas as ações boas que são feitas do marketing são anuladas por um desempenho pífio dentro do campo. Então não adianta você comprar uma campanha bacana de mobilização, de sociedade, de transformação, pronto, massa. Mas jogando o futebol que está jogando, você vai jogar essas bandeiras no lixo. Vai jogar no lixo. Porque vão vir pessoas que vão deslegitimizar essas ações por conta disso daí, que o time não jogou bem. Então, cara, eu torço muito para que a temporada seja melhor. Mas pelo andar da carruagem, cara, o desempenho do time de transição beira o ridículo. É algo de bizarro. A gente Você não deve acompanhar consegue... isso. Desde o ano passado, eu tenho toda certeza disso, que você é um Bahia, realmente Bahia, aquele que acompanha tudo. Né? Esse time de transição, Ricardo, já foi um fracasso no ano passado, não sei se você vai se lembrar, pelo menos assim, puxar pela memória, então, porque a gente estava muito envolvido com o time de profissionais, né? Mas no ano passado, com o time principal, no ano passado houve uma Copa, governador do estado, se não me engano, Bahia, Fluminense de Feira, Vitória, Jacuipense, eram 6 clubes. O Bahia terminou em sexto. Pois é. Que absurdo. Pois é. Como? É o Bahia. Gente, a gente não está falando de nada, não. A gente está falando do Bahia. Certo? Não Esse ano já começou aí o campeonato perdendo para... O campeonato... E não está entre os 4, cara. Depois de 4 rodadas tem 4 pontos, se não me engano. É uma coisa bizarra. Certo? Eu nunca me lembrei de assistir um jogo do Bahia na televisão e dar vontade de mudar o canal. Mesmo disputando Série C. Certo? Era uma coisa que eu torcia. Hoje, que é isso? Eu não estou... A coisa que mais está me revoltando é perder o prazer de assistir o time que eu sou apaixonado. Eu não vou perdoar quem fizer isso. Eu não vou perdoar. Então, assim, eu vejo o torcedor do Bahia hoje que está me dizendo isso. Ah, não quero mais ver essa porra, não. Quero mais ver isso, não. Como não quer mais ver isso? Futebol, cara, para quem é torcedor de verdade, para quem gosta, é indescritível. E a gente vê o que tá acontecendo realmente não me deixa preocupado, velho. Me deixa. E nesse momento, eu tenho certeza que Belintani está sofrendo muito, porque ele também é torcedor de futebol. Mas ele está no mato sem cachorro, certo? Ele se candidatou para isso, né? Então eu torço muito que ele encontre saídas para esse momento. Da mesma forma, você, Tilé, se fosse o presidente do Bahia, com a relação que nós temos antiga, eu diria a mesma coisa. Sim. Você se colocou para isso. Verdade. Né? Então, você não foi forçado a isso. Eu acho que tem que ter humildade. Eu acho que na vida a gente reconhecer erros é fundamental. E eu tenho visto muitos poucos erros terem sido reconhecidos ao longo dessa trajetória. Né? Eu acho que você reconhecer o erro não diminui os seus acertos. Uhum. E os erros não estão sendo reconhecidos. Eu não consigo aceitar tanto erro dentro das 4 linhas. Tanto erro na escolha das pessoas que vão vestir o manto sagrado. Certo? É muita gente que... Pô, a gente olha dentro do campo, bicho, os caras estão assim. E olha, Tilé, quantos técnicos já se passaram por esse elenco? E nenhum conseguiu um padrão. Nenhum. Né? Então, se você parar para ir mais a fundo ainda, quando o Roger deu a virada de chave no time, que foi o momento que a torcida do Bahia abraçou, que a gente deu 3-0 no Flamengo, foi uma virada de chave num jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil, que ele mudou o esquema tático. E nós ganhamos lá e ele manteve aquele esquema com 3 volantes e a coisa ficou por ali. Depois que parou de ser surpresa o Bahia, nunca mais a gente conseguiu fazer nada.
E o melhor jogo que nós vimos do Bahia ultimamente, que foram os 4-0 contra o Fortaleza, aquela escalação só aconteceu graças à Covid. Só aconteceu por conta disso. Rodriguinho só entrou por isso. Porque ele não seria escalado, porque ele não vinha sendo escalado antes. Nós demos a sorte dele estar iluminado naquele jogo. E da noite para o dia, Rodriguinho passou arco e flecha. Foi a declaração que foi dada. Fabuloso, maravilhoso, virou de arco para flecha. Foi a declaração dada por dado. Mas antes, Rodriguinho não estava sendo usado. Então, sabe, essas coisas não batem. Não batem. Né? Então, assim, é complicado. É complicado. A situação do Bahia está complicada. Eu também vejo da mesma forma. Ricardo, quero agradecer aqui a sua participação na nossa live. Muito legal, muito bacana mesmo. Foi um papo maravilhoso sobre carnaval, sobre futebol, né? Esperar que essa coisa passe, né? Logo não vai ser, a gente tem que ser realista, mas que ela não demore tanto, né? Para que a vida volte à normalidade. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Tchela. Obrigado a você, obrigado aos participantes que nos ouviram aí. E depois eu vou ouvir tudo que eu falei aí para ver se eu concordo. Que vai ficar a live aí para a gente ver. E vamos lá. Mais uma semana começando e me despedir dando parabéns a todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. Perfeito. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.